Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Nós vamos ver um texto que fala sobre a ressurreição, que conta o dia da ressurreição, que conta sobre a perspectiva deste evangelista Marcos, o acontecimento da ressurreição. Vocês sabem que nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, escritos sob uma mesma ótica, chamado evangelhos sinóticos por isso, porque tem uma mesma ótica, mas temos um evangelho chamado de João, que tem uma ótica diferente. O evangelho de João apresenta Jesus como sendo Deus, mas eu quero partir para o evangelho de Marcos, que mostra os movimentos de Jesus, os movimentos do que aconteceu, inclusive no dia da ressurreição. E nós vamos olhar para Marcos, capítulo 16, se você encontrou, diga amém. Se você não tem Bíblia, diga misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu não encontrei, pastor, porque eu não tenho onde procurar. Então, eu gostava daquele tempo que a gente era crente das antigas, que a gente falava assim, se o irmão do seu lado não tem Bíblia, partilhe com ele a palavra de Deus. Coisa bonita isso, meus irmãos. Partilhe com o irmão a palavra de Deus. Fala assim, olha, vamos ler juntos aqui. Olha que coisa bonita ler junto, né? Então, se você tem aí o irmão, a irmã, que pode ler com você, leia. Agora a gente tem um recurso da projeção. O pessoal fala, pastor, não trago Bíblia não. O pessoal projeta lá para mim. Coisa boa isso aí também, não é? Mas é bom que você tenha e traga a sua. Eu aconselho você a fazer isso. E se quiser ficar melhor ainda, você não só traz a Bíblia. Você traz um caderno, uma caneta e anota. Aí, meu irmão, aí carimba a caderneta do céu. Aí, meu irmão, o cara fala assim, o irmão trouxe caderno, lá no céu ele põe estrelinha na sua caderneta. Quando você não traz, ele tira a estrelinha. Então você tem que ver como é que teu saldo lá está de estrelinha na caderneta de Pedro. Deve ser ele que controla a caderneta do céu. São Pedro, acho que é ele que controla a chave e deve controlar também a caderneta. Então vamos ler Marcos 16, 18 versículos, do 1 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, ou seja, domingo, bem cedo ao nascer do sol, madrugada, eles se dirigiram ao sepulcro. Elas se dirigiam ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu, primeiramente, a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi, contou aos que com ele tinham estado, eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, deram glória a Deus. Estão lendo Bíblia? Estou vendo quem é que está lendo. Deram glória a Deus. O que elas fizeram? Não creram. Muito bem. Não deram glória, não creram. Mas depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo, ou seja, aqueles 2 que estavam indo a caminho de Emaús. Eles voltaram e relataram isso aos outros. E esses sim deram glória a Deus. Não também. Mas também esses não creram.
Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. 2 pontos. Esses são os sinais. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu não sei, eu leio Bíblia desse jeito aqui, em casa também, para mim mesmo. Eu sou animado com a palavra de Deus. Eu leio, que fico ouvindo eu ler, porque eu falo, meu, coisa linda que é isso aqui. É muito bom a palavra de Deus, meu irmão. Você não acha, né? Acha não. Acha mesmo. Louvado seja Deus que você acha. Agora, esse texto nos conta sobre a ressurreição. Esse texto nos fala que existe poder na ressurreição. Mas o poder para quê? Talvez você fale, para a ressurreição, pastor. Foi necessário poder para que Jesus ressuscitasse. É poder. Mas o poder da ressurreição, como disse na minha introdução, ele não cessa aí. O poder da ressurreição se derrama. O poder da ressurreição sobeja. O poder da ressurreição transborda sobre nós. Louvado seja Deus. De que maneira? Olhando para o texto nós vamos descobrir. A primeira coisa que o poder da ressurreição faz por nós é nos livrar de uma coisa chamada preocupação. Diga preocupação aí. Diz o texto bíblico, logo no versículo 1, que quando terminou o sábado, ou seja, nas primeiras horas do domingo, as mulheres estavam indo ao túmulo de Jesus, onde Jesus foi sepultado. As mulheres tinham gastado uma grana de coisas, de produtos para ungir o corpo de Jesus. 45 quilos de óleos aromáticos, perfumes, já tinham sido usados por aquele homem chamado José, aqueles que foram levar Jesus ao túmulo para ungir Jesus, o corpo de Jesus, mas elas resolveram fazer algo mais para Jesus. Estão indo elas lá, de mãos cheias de coisas para ungir o corpo de Jesus, um ritual judaico, preparar o corpo, ungir o corpo, perfumar o corpo, mas estão indo elas, no caminho. Mas no caminho elas se lembram do negócio. Espera aí. Quem é que vai tirar a pedra para que a gente possa entrar naquele túmulo? Queridos, a primeira cena desse texto nos mostra isso. Aquelas mulheres com as mãos cheias de coisas para adorar Jesus morto. Mas elas tinham mais do que mãos cheias de coisas. Elas tinham corações cheios de preocupação de como isso poderia ser feito. Quantas vezes nós temos as mãos cheias para adorar o Senhor? Trazemos dízimos, trazemos ofertas, trazemos a nossa vida, colocamos a nossa voz aqui para adorar o Senhor, colocamos o nosso corpo presente, porque tem crente que vem na igreja de corpo presente e mente ausente. Ele está aqui. Mas se tiver aquele sentimento, você fala assim, aleluia, fala aleluia. O que eu falei? Não sei. O senhor falou aleluia, eu já respondi, automático. Você não tem que estar de corpo presente. Você tem que estar de mente presente, de coração presente. Mas sabe o que faz com que nós muitas vezes não estejamos de corpo e coração presente? Uma coisa chamada preocupação. Você está aqui pensando, preocupações importantes. Que episódio da série será que eu vou assistir hoje domingo à tarde? O de ontem, que número que era? Aí você pega o celular, para ler a Bíblia eu estou falando. Olha, eu vi esse episódio ontem, preocupado. Tenho que assistir esse hoje. Tem crente que é preocupado com isso.
Mas tem crente preocupado realmente com enfermidade, com dor, com desemprego, com falta de dinheiro? Não importa, preocupado, queridos. O coração daquelas mulheres estava cheio de preocupação e as mãos cheias de coisa. Mas a preocupação delas é quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro. Mas vocês não acreditam. Acredita, né? Eu já li o texto. Vocês são importantes e inteligentes. Não acredita. O que aconteceu? Quando chegaram lá, adivinha o que aconteceu? Usa o dom da adivinhação, querido. Deus deu o dom da adivinhação para você? O que aconteceu? O quê? Agora você vai dizer todo mundo vai dizer esse negócio aqui, porque tem que ter entendido esse negócio. O que aconteceu? Quando que chegaram lá, o problema que seria quem é que tira a pedra, não estava lá. Eu pesquisei essa semana um pouquinho sobre preocupação e descobri que existe uma universidade nos Estados Unidos que pesquisou, uma universidade da Pensilvânia, que fez uma pesquisa sobre pessoas que têm um negócio chamado desordem da ansiedade. Talvez aqui, entre nós, há algum ansioso. Creio que não, mas pode ser que haja. Desordem da ansiedade. E essa pesquisa provou o seguinte, olha que coisa extraordinária. 91% daquilo que ocupa a sua mente e traz a você preocupação, jamais vai acontecer. 91% jamais vai acontecer, daquilo que te deixa preocupado. Dos 9% que falta, 3% das coisas é muito menos grave do que aquilo que você achou que seria. Sobrou 6%. Os 6% que sobra é o que pode ser ou que vai acontecer na sua vida. 91% é muito, né? É muito. Com mais 3, 94%. Ou seja, que é 3% de coisa fácil de resolver. E o negócio é bem feito, porque diz que, sabe como eles fizeram essa pesquisa? Os pesquisados tinham que 4 vezes ao dia mandar mensagem para um centro que recebia informação dizendo o que preocupa você naquele tempo. Então o cara começava o dia, acordava, hoje o que está me preocupando é isso, tum, tum, tum. Aí lá para meio-dia, o que preocupa você meio-dia? Aí já mudou a preocupação, né? Porque aquela lá já esqueceu, a preocupação já é outra, meio-dia. Aí meio-dia me preocupa agora, tom, tom. Aí, sei lá, 6 horas da tarde é outra, e 10 horas é outra. Quando vai dormir, a preocupação é outra. Aí eles foram reunindo essas informações, e depois de um tempo, olha, tudo isso aqui o senhor se preocupou, vamos checar, o que aconteceu? 91% não aconteceu. O que mostra que a preocupação é algo que não tem sentido nenhum em si mesmo. Agora, nós estamos falando aqui de um dado científico. Agora, nós temos que falar aqui, nós estamos falando sobre a ressurreição e o poder da ressurreição sobre a preocupação. As mulheres encontraram a pedra removida, sim ou não? Sim. A pedra era o problema, sim ou não? Sim. Ele não estava mais lá. Isso mostra o quê? Que Jesus conhecia antecipadamente aquilo que preocupava as mulheres. Sabe o que isso diz a você? Que Jesus conhece a sua preocupação. Diga, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus conhece a sua preocupação. Você não acredita nisso, por isso que seu glória a Deus é fofo. O que é um glória a Deus fofo? Oh, Deus. Porque você não acredita que Jesus conhece a sua preocupação. Você pensa uma coisa que você vai descobrir daqui a pouquinho, que eu vou contar para você, que você nunca pensou. Jesus sabia que as mulheres estavam indo para lá, levar especiarias para ele, e que estavam preocupadas com a tal da pedra. Ele falou, para que preocupou, querida? A pedra nem está lá mais. Mas elas foram com a cabeça da pedra. A pedra, quem vai tirar a pedra, chega lá, a pedra não está aqui? Quem poderá nos ajudar? Alguém ajudou. A pedra não estava lá. Agora, você está aí pensando, claro que não está, né, pastor? Jesus também não estava. Agora, a pergunta que eu te faço, você como crente da igreja, para o Novo Tempo, inteligente, capacitado pelo Senhor, não responda para não errar. O porquê a pedra foi removida? Aqui é que nós temos uma coisa. Talvez você rapidamente pense, claro, Jesus precisava sair do túmulo. Tinha que retirar a pedra. Senão ele estaria preso dentro do túmulo. Mas você tem que entender uma coisa. Nessa ocasião, Jesus já havia
ressuscitado. Ele já tinha um corpo glorificado. Jesus já nesse tempo não se limitava como humano. Você vai lembrar que existe um episódio muito posterior, muito próximo a esse, que os discípulos estão reunidos lá, inclusive discutindo esse negócio. É verdade mesmo que Jesus ressuscitou? Mas será mesmo que ressuscitou? Porque é crente, sabe como é que é? Será que é verdade? A mulher falou, o outro falou, o outro falou, o outro viu, o outro falou, mas será que é verdade? Jesus se apresenta no meio deles, numa sala trancada. Ou seja, ele passou pela porta, ele passou pela parede, ele passou de algum jeito e apareceu ali. Então a pedra não foi retirada para que Jesus pudesse sair. A pedra foi retirada para que aquelas mulheres pudessem entrar e ver o milagre da ressurreição com os seus próprios olhos. Entenda isso, querido. Jesus tirou a pedra para mostrar que a preocupação delas não valia absolutamente nada. Ele não tirou a pedra porque precisava sair do túmulo, ele tirou a pedra porque as mulheres entrassem no túmulo. Você precisa tirar da sua vida essa pedra chamada preocupação. O Senhor Jesus conhece a sua preocupação, o Senhor Jesus se antecipa à sua preocupação, o Senhor Jesus está além da sua preocupação. Você está crendo bem? Você crê nisso? Amém. Mas quando a gente tira algo, e vocês sabem que eu sou psicanalista, quando você tira algo de alguém, você precisa colocar algo em troca. Essa é uma das máximas da psicanálise. Você não pode tirar algo de alguém que cresceu com aquilo, que aprendeu aquilo, que tem aquilo no coração e não pôr algo em troca. Então, quando você retira a preocupação, você tem que pôr algo em troca. E o que eu digo para você é isso: substitua a preocupação, mas substitua a preocupação pela fé em Jesus. Substitua a preocupação pela fé em Jesus, porque não tem outra coisa que você pode colocar no lugar dela. Não substitua a preocupação por autoajuda, demoníaco, maligno. Autoajuda é maligno. É convencer uma pessoa que pensa que ela vai repetir uma coisa e aquilo vai acontecer porque ela repetiu. Se fosse assim, o papagaio era o bicho mais extraordinário do planeta. O bicho que repete, papagaio. Repetir as coisas não faz que elas se tornem verdade. O que faz que algo se torne verdade é Deus, aquele que tem poder de criar e fazer todas as coisas a partir da sua palavra. Eu me impressiono com um crente que fica indo atrás de autoajuda. O crente precisa de ajuda do alto, não autoajuda. Porque sabe o que você tem para se ajudar? Absolutamente nada. Porque nós somos pó. É só dar um desarranjo no crente. Acabou. Meu irmão, se for homem então, ele bota uma mantinha na perna, cobre a perninha com a manta, põe uma touca na cabeça. Vou morrer. Aí a mulher, levanta, ele, sabe como é que eu estou? Chama os filhos, por favor. Queria ter uma última conversa com você. O que você tem? Gripe. Queridos, nós não estamos aqui para ter fé em nós mesmos. Nós estamos aqui para tirar o fardo da preocupação e substituí-lo por uma mala de fé em Jesus. Em Jesus. Em não mais ou nenhuma coisa mais. A fé em Jesus. Mas que Jesus? O Jesus que esteve morto, mas o Jesus que está vivo. Por isso você precisa crer no Jesus vivo, não morto. O Jesus que saiu do túmulo, o Jesus que conhece a sua necessidade, os obstáculos que estão diante de você. E sendo assim, ele trabalha antecipadamente para que a sua preocupação não valha nada e a sua fé construa a sua esperança, em nome de Jesus. Amém? Mas esse poder se derrama em mais alguma coisa aqui, e é o poder da ressurreição sobre outra coisa, e o texto vai dizer isso na sequência. Diz então que agora a preocupação não era mais o problema, sim ou não? A preocupação qual era? A pedra. A pedra estava lá? Ou seja, a preocupação agora resolveu, mas agora tem um outro problema. E o outro problema é claro aqui, quando diz assim, olha,
Entrando no sepulcro, ou seja, a pedra não estava mais lá. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita. Se você olhar esse texto no Evangelho de Mateus, sabe o que diz o texto lá? Que esse que estava lá, que é um anjo, estava sentado, sabe sobre qual pedra? A pedra que tampava o sepulcro. Então, o anjo já sentou logo em cima da pedra, que era o problema. O problema já virou um banco para o anjo sentar. Olha só o que Deus faz. Mas aí o problema muda, não é a preocupação. Diz o texto assim: ficaram amedrontadas. Aí o anjo diz: não tenham medo. Esse é o poder da ressurreição sobre o medo. Esse é o segundo ponto do meu sermão. O poder da ressurreição sobre o medo. Porque a preocupação já foi resolvida. Agora resta o medo. E diz o texto, então, que o motivo pelo qual elas não deviam temer é esse. Está aí no versículo 6 do texto de Marcos 16. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, o qual foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Queridos, essas mulheres encontraram a pedra, mas encontraram algo mais. A pedra removida em um anjo do Senhor, sentado sobre a pedra, como eu disse. E a ordem do anjo é essa: não tenham medo. Sabe por quê, queridos? Porque medo é um componente da nossa estrutura. Se você não tiver medo, você tem que fazer um tratamento. Porque gente sem medo se lança onde não tem que se lançar. Pega uma criança de 2 aninhos, chega aqui na Avenida Santos Dumont, põe ele na calçada, ele sai andando, ele não tem medo, e vai ser atropelado, consequentemente por isso. O medo é protetor, o medo foi colocado e nos dado para que a gente possa sobreviver. O problema é quando o medo toma um tamanho que nos impede de estar no centro da vontade de Deus. O medo nos paralisa, e o que a gente vê é que o medo muitas vezes toma esse tamanho. Agora nós vamos ver aqui alguns componentes do medo, e como a ressurreição pode nos ajudar a vencer esses componentes. Ou seja, do que elas tinham medo? De tudo. De tudo. Elas tinham medo do que elas viam, uma pedra que não estava mais lá, um anjo sentado numa pedra, um túmulo vazio, tudo gerava medo nessas mulheres. Mas por quê o medo? Porque elas não compreendiam. Isso fugiu dos seus planos iniciais. Elas saíram de casa com um plano traçado. Nós vamos lá, vamos chegar até uma pedra. A pedra elas pensaram no caminho, mas vamos chegar lá na pedra, a gente vê o que faz. Mas quando tirar a pedra, porque alguém há de tirar, e se tirar a gente entra, nós vamos encontrar Jesus morto. E a gente vai pegar tudo que a gente trouxe, vai ungir o corpo de Jesus, esse é o plano. E depois de ungir a gente vai embora chorar a morte dele, porque é isso que a gente veio fazer aqui. Mas elas tinham medo, porque aquilo que elas planejaram fugiu ao controle delas, fugiu aos planos inicialmente traçados. Sabe o que nos coloca medo? Perder o controle sobre aquilo que planejamos. Isso nos dá medo. Quando nós planejamos algo, controlamos algo, e aquilo foge do controle, você não sabe o que fazer. Você fala, agora eu estou com medo. Por quê? Porque eu pensava que ia ser assim e não foi. Eu pensava que ia ter dinheiro para isso e não tinha. Eu pensava que o resultado do exame vinha desse jeito e veio desse. Eu pensava que a minha situação ia mudar e não mudou. Eu pensava que o meu emprego ia se manter e eu perdi. Eu pensava que o meu filho ia fazer isso e não fez. Eu pensava que a minha mulher ia me perdoar, não perdoou. Eu pensava, isso não aconteceu e eu estou com medo. Mas nós temos que entender uma coisa aqui. Se Jesus está vivo, e Ele está. Se Jesus está vivo, e Ele está. Você crê nisso? Vivo está. E estando vivo, Ele controla todas as coisas. Jesus está vivo e controlando todas as coisas. Por que a ressurreição transborda sobre o problema do medo? Porque você crê que esse Jesus vivo, Ele não só está vivo, mas vivo por um motivo: controlar todas as coisas que acontecem na vida daqueles que são seus filhos. Perdeu o controle, querido? Descanse.
Saiu do seu plano e projeto? Espere. Não está vendo saída? Acredite. Não encontra como fazer? Bote o joelho no chão e dependa do Senhor Jesus para a sua decisão. Nós olhamos para isso e temos que entender que Jesus está vivo e controla todas as coisas. Diz o texto na sequência, que elas vão, e a ordem é essa: vão e contem aos discípulos tudo que viram, tudo que aconteceu. E diz o texto que elas vão e não contam. Inicialmente não contam, diz o texto claramente aqui, que elas tiveram medo, e pelo medo que tiveram aqui, e não disseram nada a ninguém, no versículo 8, porque estavam amedrontadas. O medo tira delas a capacidade de fazer aquilo que Jesus mandou fazer. O medo as impede de falar. Quando você vai a um outro evangelho, a uma outra narrativa do evangelho, melhor dizendo, em Lucas, no capítulo 24, versículo 9, diz que quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros. No primeiro momento, o medo as paralisa, mas por algum motivo, esse medo se dissipa. E aquilo que elas não faziam ou não fizeram, elas fazem, elas contam. Se tem algo na sua vida, meu irmão, minha irmã, que tem paralisado você, talvez você traga hoje no seu coração medos, temores, medos que não só participam da sua vida, mas impedem você de dar um passo, impedem você de agir, tornam você um boneco nas mãos do inimigo, porque é isso que o medo faz conosco, ele nos torna um boneco nas mãos de Satanás. Satanás bota medo em você de tudo. Tem gente que, meu irmão, tem medo de tudo. Começa pela barata, termina com qualquer outra coisa. Que barata é um bicho que dá medo em alguns. A chance para isso, eu vou te dar uma receita para me livrar do medo da barata. Mata uma. Um dia que dá aquela louca em você e a barata, em vez de pular, se você for homem, não precisa nem levantar, não conta nada não, fica quieto aí, estou falando com a mulher aqui. Se você for aquele que trepa no banco, quando vê a barata, tem uns maridos aí esquisitos, né? Ele trepa na mulher, mata a barata. Quando te der isso, você dá uma loucura em você, enche de coragem, pega uma vassoura, como diz, né? Uma vassoura, entendeu não? E dá nela. Na hora que você matar a primeira, você vai falar, estou livre desse medo, venci a barata. Medo é assim. A gente vem se enfrentando, seja da barata, seja do que for. Mas de onde sai a fé e a força para enfrentar? Da certeza de que Jesus esteve morto, mas está vivo. E estando vivo, Ele controla todas as coisas. Se você entendeu, diga amém. Mas existe mais uma coisa sobre qual o poder da ressurreição transborda. Agora não só a preocupação, não só o medo, mas uma outra coisa que a preocupação, ou seja, que a ressurreição cobre, e é o poder da ressurreição sobre a dúvida. Olha o que diz o verso 9 adiante. Jesus ressuscita. Na madrugada do primeiro dia da semana, aparece primeiro a Maria Madalena. Maria Madalena é aquele que, para quem assiste The Chosen, primeiro episódio, né? Maria de Magdala. Quem é você? Aquela que o rabino foi lá, tentou expulsar o cão, não conseguiu. Aí Jesus o encontra lá naquele lugar. A Bíblia não conta todos esses meandros, mas ele expulsou daquela mulher um monte de demônios. E essa é a primeira que recebe a notícia. Aquela que ele expulsou os demônios. Ela foi e contou ao que tinham estado com ele. Porque eles estavam o quê? Tristes, lamentando e chorando. Jesus morreu, estou triste, estou chorando, estou lamentando. Chegou a boa notícia, mas ele morreu, mas não está mais morto não, está vivo. Eles fazem o quê? Não acreditam. Diz o texto, não acreditam. Mas aí, Jesus, que apareceu para Maria Madalena, agora vai aparecer para dois. Sabe quem é esses dois? Dois desgarrados lá. Dois que estavam decepcionados com Jesus. Dois que diziam assim um para o outro. Eu sabia que esse negócio não ia dar certo. Está vendo? Está vendo? Nós viemos aqui. Largamos tudo para vir seguir esse Jesus. Está vendo? Não deu certo. Morreu. Então eles dois, indo lá de volta de onde tinham vindo. Caminho de Emaús. Jesus aparece do lado deles e começa a conversar com eles naquele caminho, e vai falando, até que Jesus para num lugar, vai comer lá um pão com eles, se revela na hora de partir o pão, e diz que o coração deles era aquecido enquanto Jesus falava. Aí eles, sendo aquecidos pela palavra de Jesus e por reconhecer Jesus vivo, falam, vamos voltar.
Vamos voltar porque nós estamos errados. Jesus ressuscitou, nós estamos perdendo tempo aqui. Nosso negócio é lá e volta. Volta e encontra quem? Os mesmos lá que não tinham acreditado na Maria Madalena. Ela falou, mas eu quero falar. Encontrei Jesus no caminho. Ele falou conosco, comeu pão com a gente. Avá. Avá. É o que eles disseram, avá. Deve ter olhado para o outro e falar, ih, rapaz, isso é aqueles dois lá. É aqueles dois lá. Encontraram Jesus no caminho. Mas, queridos, várias evidências Jesus usa para provar sobre isso. Maria Madalena, os 2 discípulos, testemunhas oculares. Eles não estavam falando assim, ó, alguém me disse que Jesus está vivo. Não. Estavam dizendo o seguinte, eu vi Jesus vivo. Eu conversei com Jesus ressuscitado. Eles não viram a notícia da Caras. Tem isso ainda, Caras? É quase da Cibalena o negócio da Caras, né? Capricho tem? Contigo tem? Intervalo tem? Fui longe agora, hein? Eu saí na revista Intervalo. Qualquer dia eu vou trazer para os irmãos ver aqui. Eu, como bebê, saí na revista Intervalo. Não só saí, mas saí no colo do Silvio Santos. Pensa um cara famoso. Você achou que tinha me conhecido? Alguém fala assim, eu já te vi em algum lugar. Talvez tenha sido na Intervalo. Quando eu era bebê. Agora, não foi nenhuma dessas notícias e revistas que ele recebeu a notícia. Elas tinham o quê? Visto Jesus pessoalmente. Agora, o que nós temos que entender aqui é que nem assim elas conseguem superar a dúvida e a dureza do coração dos discípulos. Queridos, não tendo jeito, não tendo solução para o caso, Marcos 16, no verso 14, diz assim, mais tarde, ou seja, depois de um desacreditar, o outro desacreditar, o outro não acreditar, o outro desconsiderar, o outro não acreditar que a pessoa viu, diz 16, versículo 14, mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e deu parabéns para eles, parabéns, gente crente, crédula, cheia de fé, censurou-lhes a incredulidade, e mais, a dureza de coração, porque não acreditaram nos que os tinham visto depois de ressurreto. Entenda, ele fala assim, vocês não estão acreditando numa notícia, vocês não estão acreditando em alguém que me viu. Alguém que me viu, vocês não acreditam. Então, ele mesmo se apresenta. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus põe fim em toda a dúvida. Eu vou falar de novo porque você não entendeu. A presença de Jesus põe fim em toda a dúvida. Queridos, Jesus precisava se apresentar lá. Já que vocês não acreditam num, já que vocês não acreditam na outra ou nos outros, eu mesmo estou aqui. E agora eu espero que, estando eu aqui, vocês ponham fim em toda a dúvida dos vossos corações. Porque ele estava vivo. Ou você acha que foi um fantasma de Jesus que apareceu? Ghost. Saiu da tela. Foi assim? Um Gasparzinho. Foi assim? Um lençol. Com 2 buraquinhos. Foi assim? Tanto não foi, que no meio desses tinha um lá. Tomé. Aquele que falou, eu acredito. Acredito. Se vê, e não só. Além de ver, quero enfiar o dedo no buraco da mão dele. Que vai que aparece alguém parecido aí. Ô raiva que eu tenho. Estou pegando ódio. Você não pode ter ódio. Vai você no shopping sábado à noite como eu e fala assim para você a pessoa, pastor, não sou não. Rapaz, escuta aqui. Ontem eu estava andando pelo corredor do shopping. Eu, minha senhora, com toda a descrição do mundo, passando com a minha vida, seguindo a minha vida. Um desconhecido fala assim, ei, mas parece um Xandão, hein? Isso dá ódio na pessoa. Isso aí dá ódio na pessoa. Isso dá ódio na pessoa. Você está rindo porque não é você. Não é você. Querido.
É, exatamente isso aí. Entendeu não? Estou pegando ódio. Porque isso acontece recorrentes vezes. Verdade isso aí. Agora, querido, a pessoa viu, ele falou, eu quero botar o dedo, porque ele falou, vai que é tipo Xandão. Eu não sou Xandão. Mas tem alguns que acham que eu pareço. Eu não pareço. Eu sou muito mais bonito que o Alexandre de Moraes. Pô, ninguém deu uma pastor, é verdade. Não é bonito que o Alexandre de Moraes? Agora, vai que o cara me confunde, não é? Vai que aparece um lá que parece Jesus. Ele falou, se for mesmo, tem um buraco na mão. E se tiver um buraco, eu quero enfiar o dedo. E eu gosto de Jesus. Que ele chegou, falou com todo mundo e foi se dirigindo para um. Tomé. Oh, Senhor Jesus. Põe o dedo aqui, filho. Põe o dedo aqui. Você já pensou nisso? E Tomé é o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus põe fim a toda a dúvida. E talvez você esteja pensando na presença física, mas eu nunca vi. E ele disse, você creu porque me viu, mas mais bem-aventurados serão aqueles que não me viram, mas creram. Você e eu nunca poremos nesse mundo aqui o dedo nas chagas das mãos de Jesus, mas que nós nunca passemos a vergonha de Tomé, que nós possamos crer sem ver, porque isso é a representação da verdadeira fé. Mais bem-aventurados do que você que viu e pôs a mão em mim, são aqueles que creram sem me ver. A minha oração é que a presença de Jesus nessa manhã, nesse lugar, ponha fim a todas as dúvidas do seu coração. Mas eu termino falando do último ponto, que é o poder da ressurreição sobre algo mais, e esse algo mais é a última barreira da nossa vida, e é o poder da ressurreição sobre a morte. O poder da ressurreição sobre a morte. Porque Marcos 16, a partir do verso 15, diz, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E o próprio Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ele diz a partir daqui que sinais seguiriam aqueles que haveriam de pregar a sua palavra, o evangelho da salvação. Queridos, uma coisa que pode salvar você não é a promessa de que Jesus vai fazer algo para você. O que pode salvar você é a promessa do que Jesus já fez por você. Ele morreu na cruz por você, ele pagou o preço da sua dívida com o seu sangue, é isso que salva você. Daí para frente ele pode fazer o que ele quiser, mas não é crer no que ele faz que salva você, é crer em quem ele é Deus, ressurreto e vivo. Você precisa crer nisso. Agora, Jesus está afirmando que a consciência, na verdade, de que ele está vivo, seria suficiente para que aqueles que crerem nesse fato pudessem viver seguros nesse mundo. Querido, talvez você não tenha medo de nada. Talvez você ache que você não vai enfrentar muita coisa. E não vai, como eu falei, preocupação, 91% desnecessária. Mas tem uma coisa que se Jesus não voltar antes, você vai enfrentar. A morte. Essa aí, meu irmão e minha irmã, você vai enfrentar. Pastor, mas eu não queria. Problema seu. Mas vai. Vai enfrentar a morte. Mas isso não pode ser sua preocupação. Você tem que estar preparado para enfrentar a morte. E a única coisa que prepara alguém para enfrentar a morte é a certeza da ressurreição de Jesus. Porque o que ele diz aqui é: quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. Essa é a realidade, esse é o fim da história, essa é a decisão diante da história. Crer naquilo que ele disse um dia a um homem chamado Nicodemos. O que é o evangelho? Aquele verso que todo crente recebe um chip quando recebe Jesus. Que o dia que você deu, Deus põe um chip em você. O chip tinha gravado João 3,16 lá. Por isso que você sabe falar. Porque Deus amou o mundo
Tem uns aí que depois escreve lá, fala, meu chip não veio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o Evangelho. E a última barreira que nós vamos transpor nesse mundo é essa, é a morte. E ela nós vamos enfrentar se Jesus não voltar antes. A questão é que a vitória sobre a última barreira está em um fato. No fato de Jesus ter vencido a morte. A morte foi vencida. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu poder sobre a minha vida? Porque se eu morro, salvo em Cristo Jesus, eu serei vivo eternamente na sua presença. Você precisa entender que a última barreira é vencida através da ressurreição, a ressurreição de Jesus. Não quero saber, querido, se você frequenta uma igreja evangélica. Não, mas eu frequento uma igreja evangélica. Eu não quero saber se você se identifica como crente quando alguém te faz uma ficha. Religião, crente, evangélico, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se você já creu para a salvação, se você creu para a salvação, se você experimentou a fé que salva em Cristo Jesus. É isso que eu te pergunto e é isso que eu quero saber. Não basta acreditar que Jesus existiu, querido. Jesus histórico, isso não salva você. É necessário crer na obra que Ele realizou. É necessário crer no poder do sangue. É necessário crer no poder que a ressurreição teve para tirar alguém morto há 3 dias de um túmulo e fazer com que ele recebesse um corpo glorificado e que ele estivesse hoje, sabe aonde? Sentado à direita de Deus, de onde Ele intercede por você. Queridos, é muito importante isso. Viver nesse mundo nos fará enfrentar preocupação, medo, ansiedade, nos fará enfrentar dúvidas, mas nós vamos enfrentar a morte. E todas as vezes que eu estou diante de um caixão, num sepultamento, porque faz parte do meu ministério pastoral, ir a lugares e a momentos de morte. Eu olho, e a minha pergunta é, essa pessoa estava salva? Essa pessoa está com o Senhor Jesus? E quando é alguém que conheço, às vezes, ovelha do meu rebanho, que eu conheço a alegria da salvação em Cristo Jesus, eu me alegro, porque mais tem para nos ensinar um túmulo diante de nós, do que um bolo de aniversário. Porque diante de alguém que morre, você precisa pensar, se fosse eu, qual seria o meu destino? E o destino é esse: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Isso é uma verdade, e sobre isso há poder, o poder da ressurreição. Sabe por quê? Porque se Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E nós só podemos crer no amanhã, porque Ele vive. Nós vamos terminar o sermão dessa manhã com uma música que resume literalmente todas as verdades que eu preguei aqui. A vitória sobre o medo, a vitória sobre a preocupação, a vitória sobre a dúvida, a vitória sobre a morte. E eu não quero que você somente cante essa música. Eu quero que você se levante agora. Escute o que eu vou te pedir. Pastor, você quer me pedir algo nessa manhã? Quero. Mais do que o seu dinheiro, mais do que o seu tempo, eu quero pedir algo para você nessa manhã. Eu quero pedir que você cante essa música com um objetivo didático, de que você se lembre de todas as verdades que eu preguei aqui e que estão contidas neste hino que nós vamos cantar.
Mas você não vai cantar esse hino. Diga assim: eu não vou cantar. Diga isso. Agora diga de novo: eu não vou cantar. Você vai dizer assim agora: eu vou orar esse hino. Diga isso: eu vou orar esse hino. Você vai fazer desse hino a sua oração. A sua oração. E vai prestar atenção no que você está dizendo ao abrir a sua boca, lendo aqui na projeção. E eu peço que nesse momento você não cante. Claro que você vai cantar, você é inteligente. Mas que essa canção seja a sua oração. Porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Podemos cantar juntos? Todas as verdades que você vai ouvir do que eu preguei, você vai repetir nesse cântico. Todos juntos, vamos lá. Seu filho amado
eu preciso fazer uma pergunta para você. Essa pergunta é para você. Essa pergunta é para você. Essa pergunta é para você. Será que você sabe, tem a convicção que a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus? Você só pode ter essa convicção de uma única maneira: tendo você entregue a sua vida totalmente para o Senhor Jesus, sendo Ele o seu único, suficiente Salvador. E nesta manhã é manhã de salvação. Você não pode sair daqui com dúvida se a sua vida literalmente foi colocada, posta nas mãos do Senhor Jesus. E ore agora, feche os teus olhos e ore. Eu pergunto à igreja e àqueles que estão aqui, eu não quero saber se você frequenta a igreja, vem no culto, se diz crente. Eu quero saber se você tem segurança da salvação. E a minha pergunta é: se você nesta manhã entendeu o que é o poder da ressurreição sobre a morte, e você nunca recebeu Jesus como seu suficiente Salvador, você precisa fazer isso, porque aquele que crer será salvo, e quem não crer, condenado. E a minha pergunta é essa. Não quero te chamar aqui, quero saber que se você entendeu, e hoje você toma essa decisão de receber esse Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, e a vida eterna que só Ele dá, você levanta a sua mão onde você está, para que eu ore por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém, levanta a sua mão. Deus abençoe sua vida. Mais alguém nessa manhã que coloca a sua vida, fala: Senhor Jesus, eu recebo o Senhor como meu suficiente Salvador. Levanta sua mão onde você está, querido. Não olhe para o lado, não se preocupa com a mãe, com o pai, com o irmão, com a frente, com atrás. É com você que o Senhor Jesus está falando. Louvado seja Deus. Mais alguém nessa manhã que toma essa decisão: Senhor Jesus, a minha vida é tua. Eu reconheço que o Senhor é o meu suficiente Salvador. Só assim eu vencerei a última barreira, a barreira da morte, para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Nós vamos encerrar. E eu quero simplesmente fazer uma oração agora. Queridos, está na hora de viver um evangelho apoiado sobre essa verdade: Jesus está vivo. Esses momentos na nossa vida, querido, e eu já passei por muitos deles, aonde eu me fiz uma pergunta, e você já deve ter se feito: Senhor Jesus, onde o Senhor está? Onde o Senhor está, Jesus? Onde o Senhor está, Jesus? O texto que eu li termina com a seguinte afirmação: depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Sabe onde Jesus está? Nesse mesmo lugar, vivo, assentado à direita de Deus, governando sobre tudo e todos, conduzindo a história de tudo e todos que são seus filhos. E um dia, quando nós menos esperarmos, os céus se abrirão, e com a mesma glória que Ele subiu, Ele voltará em poder, em glória, em autoridade, e nós estaremos com o Senhor, se assim formos salvos, para toda a eternidade. Não peça mais do que isso. Saiba que Ele faz por graça e misericórdia, mas você recebeu o maior e o melhor dos presentes: o poder da ressurreição. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus, glórias sejam dadas. Pai, nós te bendizemos, adoramos o Senhor e reconhecemos o poder que tem a ressurreição sobre nós. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos. Obrigado porque o Senhor tira de nós o medo, o Senhor tira de nós a dúvida, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que o mundo nos rouba.
O Senhor é aquele que tem controle sobre tudo, e a tua presença põe verdadeiramente fim em toda dúvida. Cremos verdadeiramente que quem crer será o salvo. E gente foi salva nessa manhã porque creu. Mas nós cremos também que aqueles que não crerem serão condenados. Tem misericórdia desses e os desperta para esse encontro, em nome de Jesus. Amém, amém.